Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Lê com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilhe, deixe seu comentário, deixe seu like. Gente, quando eu apareço aqui é para trazer coisas importantes para você acerca da Bíblia Sagrada. Pasmos os senhores, hoje tem pessoas querendo determinar qual é a melhor tradução da Bíblia. Nada contra, mas a pessoa, no mínimo, tem que conhecer hebraico, aramaico e grego. No caso do Antigo Testamento, hebraico e aramaico, e no caso do Novo Testamento, grego, nesse sentido. Mas são pessoas que, de fato, não têm conhecimento da área, mas querem determinar. Estão nas redes sociais só para deturpar as escrituras sagradas. E nisso, estão orientando outras pessoas acerca desse assunto que eu vou falar. E muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja e querem um refúgio para a sua alma, para a sua vida. Vamos tratar algo interessante. E passar esse vídeo, eu vou mostrar esse vídeo para você e fique atenado, o negócio é porreta. Vamos lá. Essa é uma das maiores incoerências do texto bíblico e que mais afeta a vida das pessoas. Se liga. Olha o que esse texto bíblico diz. Sabe qual é a palavra que foi traduzida ali como homossexuais ativos e passivos? Malakoi. Sabe onde essa palavra malakoi também aparece? Nesse texto aqui. Jesus está falando que a roupa de João Batista não era malakoi. Que? Pois é, né? Malakoi significa um tecido fino, macio. Jesus estava dizendo que João... Observe que diz que malakoi significa um tecido fino, macio. Cadê outras definições de malakoi? Primeiro que ele engoliu as definições, né? Ou seja, uma pessoa que fala sobre isso, de fato, não entende nem o termo malakoi, nem o termo arsenokoitai. Observe bem mais atrás aqui que ele vai falar. Preste bastante atenção aqui, ó. E já comete com alguns erros neste sentido aqui, ó. Preste atenção. A vida das pessoas, se liga. Olha o que esse texto bíblico diz. Sabe qual é a palavra que foi traduzida ali como homossexuais ativos e passivos? Malakoi. Não. Malakoi não é homossexuais passivos e ativos. Cometeu um erro. Malakoi, nesse texto, é efeminados. Arsenokoitai é, de fato, traduzido como homossexual. Malakoi pode ser traduzido, e alguns traduzem como homossexual passivo, e arsenokoitai como homossexual ativo. A pessoa não consegue nem entender como foi feita a tradução e já começa uma crítica errando dentro dos devidos pressupostos. Mas vamos ver. Sabe onde essa palavra malakoi também aparece? Nesse texto aqui. Jesus está falando que a roupa de João Batista não era malakoi. Que? Pois é, né? Malakoi significa um tecido fino, macio. Não é somente tecido fino e macio. Vamos lá. Jesus estava dizendo que João Batista não se vestia com trajes finos, não se vestia de forma malakoi. Como que isso se transforma em homossexual ativo e passivo no mesmo... Como eu falei, malakoi é traduzido como homossexual passivo e não ativo, tá bom? Eu acredito que você não consegue entender textos da Bíblia. Mas vamos lá, pode ser que ele pegou alguma tradução que faça isso. Não sei, mas vamos verificar daqui a pouco. Texto bíblico. O apóstolo Paulo pega essa palavra e transforma num adjetivo para falar para os gregos. Primeiro que o apóstolo Paulo não transforma nada em adjetivo. A palavra, as expressões, por exemplo, a gramática da língua grega, seja artigo, substantivo, pronome, numeral, adjetivo, conjunção, advérbio, interjeição, já existem dentro da língua grega, na época do apóstolo Paulo. E malakos é um adjetivo, malakos, malaké, malakon, é um adjetivo triforme. O apóstolo Paulo não transformou nada em nada aí. A palavra simplesmente já existe. E a sua classe gramatical também. Afinal, foi escrito aos coríntios sobre homens que não queriam ir à guerra. Afinal, para ser considerado um cidadão grego naquela época... Primeiro que está deturpando o contexto. Homens que não queriam ir à guerra. Nossa, olha só o especialista em grego falando que... Mas vamos lá. Você tinha que passar pelo serviço militar. O apóstolo Paulo pega um adjetivo, transforma num um bully machista. Pega o adjetivo, transforma num bully machista. Nossa, a pessoa não conhece nem o que é malakos, nem o seu contexto, não sabe nem por onde vem. E quer falar de tradução, pelo amor de Deus. É essas pessoas que estão orientando a vida de muitas pessoas por aí. Infelizmente, pode ser que esteja defendendo, pode ser, não sei, defendendo uma causa. E fala desses homens que não queriam ir à guerra, chamam eles de malakoi, covardes. E hoje essas traduções aqui traduzem isso como
Olha só, o especialista falando sobre isso. O homossexual ativo e passivo, fazendo você odiar pessoas por causa de uma tradução errada. Odiar pessoas está colocando palavra na boca das pessoas. Vamos lá. Por causa de uma tradução errada, né? Vamos lá. Tá na hora de mudar isso aqui, né? Eu vou trazer todas essas traduções aqui. Tá na hora de mudar. Vou fazer todas as traduções, o cara não conhece nem português, imagine grego, hebraico e aramaico. Nossa. Porque tá na hora de acabar com essa homofobia disfarçada de... Essa é uma das... Gente, é brincadeira, né? Rapaz, o cara... Desculpa a expressão. Um cara não sabe de fato, de verdade, o que está falando, né? Mas, não sei, né? Pessoas estão no YouTube aí para arrancar dinheiro dos outros e também confortar corações de outras pessoas que não querem deixar o seu pecado. Mas vamos lá, vamos fazer algumas questões aqui, ou vamos falar de algumas questões importantes, tá bom? Preste atenção. Antes disso, eu posso dar definição para ele de diversas palavras. Estou aqui com o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, de Lothar Crane e Colin Brown. Na verdade, esse especialista, ou estes especialistas, são muito fera de fato, de verdade. Aqui eu não posso abrir em diversas partes, né? Mas ele dá o termo para arsenocoites como homossexual masculino. Agora, arsenocoitai, de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Também coloca com a palavra sodomita e a palavra pederasta. A referência é 973. Aqui, ó. Tá bom? Poderia pegar este, poderia pegar isso aqui, esse aqui. Poderia pegar também de Eugênio de Naida. Poderia pegar também léxico analítico de grego. Poderia pegar também W. Certeiro, seu léxico de grego. Poderia pegar também Edward Robinson, dentro desse pressuposto. Poderia pegar também, por exemplo, Wilbur Griggs, Frederick Dunk também, tá? E também sua forma robusta que está em inglês. Poderia pegar vários aqui, tá? E também o Novo Testamento Grego, atrás, quarta edição, ele tem um dicionário, mini dicionário, que dá para orientar algumas questões aqui. Porém, contudo, no entanto, vou pegar primeiro a tradução que se refere a 1 Coríntios 6, 9 aqui. Eu estou aqui com um interlinear, tá bom, gente? Só para nós termos uma ideia, para ganharmos tempos. 1 Coríntios 6, 9, a tradução interlinear, palavra por palavra, traduziu assim. O arsenocoitai e malakoi. Malakoi e arsenocoitai. Deixa eu ver aqui, 6, 9. Aí fala bem assim. Eu oida te roti adikoiteu basileian o kleronomessusin me plenaste, uti pornoi, uti eidololatrai, uti moichoi, uti malakoi, uti arsenocoitai. Malakoi, efeminados. Arsenocoitai, macho que se deita com macho. Tá aqui. Compre e verás. Deixar para cá, por favor. Deixar isso aqui também para cá. Eu vou abrir também a chave linguística, mas não agora, tá em PDF. Vamos também por uma tradução da língua grega, que é grego, tá, gente? Grego. E a minha tá desse jeito, ó. Desculpe. Novo Testamento Interlinear Analítico, de Paulo Sérgio Gomes e Odair Olivetti. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, diz assim... traduziu Malakoi Arsenocoitai. Deixa eu ver. Malakoi, efeminados. Arsenocoitai, homossexual, sodomitas e pederastas. Essas três traduções para esta aqui. E ela escolheu a palavra homossexual para a língua portuguesa. Vou deixar isso aqui também para cá. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar algumas questões importantes para que você possa estar habituado e saber de fato de verdade o que significa Malakoi e Arsenocoitai e a sua possibilidade semântica. Bem, aí está a tradução de malakos, o malakos é o adjetivo, tá, gente? Por isso que eles têm essas três formas aqui, ó. Malakos, malakos,
malaqué e malacon. Porque o adjetivo ele se refere ao substantivo também. Em gênero, número e caso eles concordam. Tá? Já arsenokoites, que ele é um substantivo, tá? De segunda declinação. Beleza? E a tradução de malacói e arsenokoitai, a gente vai ver o seguinte. Observamos aqui em 1 Coríntios 6:9, a Almeida Revista Atualizada, ela tem uma equipe de especialistas que traduziram já o termo malacói e o termo arsenokoitai. Dentro desse pressuposto, observe que o termo malacói, tá? Eles traduziram como efeminados. E arsenokoitai traduziram como sodomitas. A questão é, o termo malacói e arsenokoitai quer dizer de fato efeminados e sodomitas? Pode haver esta tradução dentro desse pressuposto? Ou eu posso colocar, por exemplo, roupas finas, como o autor do vídeo estava dizendo? Tá? Pessoas covardes nesse sentido? Bem, observamos o seguinte. Se eu pegar, por exemplo, a chave linguística do Novo Testamento, tá? E colocou o termo malakos. Malakos, ele traduziu como efeminado. Um termo técnico para o parceiro passivo em relação ou relações homossexuais. Arsenokoites. O homem que tem relação sexual com outro homem. Homossexual. A punição judaica para o pecado da homossexualidade era o apedrejamento. Vamos ver aqui um outro dicionário de Strong. Agora, de Strong colocou arsenokoites, alguém que se deita com homem como se fosse mulher, como mulher. Ou sodomita, homossexual. Não sou eu que estou falando, são os dicionários. Sodomita, homossexual, alguém que se deita com homem como se fosse mulher. Observamos também agora malakos. Observe, essas são as definições de malakos. Mole, macio, para tocar, metafórico no mau sentido. E também afeminado. Será que essa expressão não existe? Tá? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, traduções que traduzem com efeminado, diante daquele contexto, sim, está correto. Está perfeito. Agora, vamos, por exemplo, para a nova chave linguística. Nova chave linguística de Siebenthal e Halberg. Olha o que diz acerca... isso aqui, gente, que eu apresentei, são só especialistas de grego, tá, gente? Por favor. Tá bom? Malakos, mole, perfeito. Delicado. Substantivo. Substantivo por quê? Porque é a forma substantivada do adjetivo. O adjetivo, quando não qualifica nenhum substantivo, ele é o próprio substantivo na frase. E quer dizer efeminado. Ou seja, menino que tem relações sexuais com pederasta. Nesse sentido, é uma das definições que existe também. Arsenokoites, pederasta, homossexual. Aqui diz o quê? A expressão dupla, tá? Porque são um jogo de palavras também, tá? Dupla, malakói e arsenokoitai como homossexuais, isto é, pessoas que costumam ter relações sexuais com o mesmo sexo. Neste caso, a primeira, ou seja, malakos, pela expressão, se refere ao parceiro passivo, tá aqui. E a segunda, que é arsenokoitai, ao ativo. Por isso que as traduções traduzem malakos e arsenokoitai como homossexual ativo e homossexual passivo, ou homossexual passivo e ativo. Não é malakos que é homossexual passivo e ativo. Aquele cara cometeu erros bem simples na língua grega. Agora vamos para o grego clássico. Eu poderia pegar Lidel, mas vamos pegar um dos maiores, a Bailey. A Bailey traduziu aqui o seguinte, por exemplo, o adjetivo malakos aqui em a Bailey, dicionário de grego clássico,
tem vários significados, e aqui vocês podem observar. Todavia, olha uma das traduções. Aqui, ó. Efeminé. Platão, República de Platão, 398. Ou seja, esse significado cabe aqui na República de Platão, dentro desse pressuposto. Mas vamos também para a República de Platão. Olha só, uma das traduções para a língua portuguesa. Quem fez isso não foi eu. Tá? E não tem nada de cristianismo aqui. Aqui é de fato a tradução que cabe na República de Platão em 399. Então você pegue a República de Platão, faça uma pesquisa e observe que aqui está se falando de Malakói, ou Malakós nesse sentido. Tá bom? Depois observamos o seguinte. Tirania e gênero na Grécia Antiga. Uma análise sobre o Aristodemos de Cumai, o efeminado, de fato, de verdade. Se pegarmos aqui e observarmos por que esse homem tinha um apelido, né? Aristodemos de Cumai de o efeminado. Então, Mariana Figueiredo Virgolino faz uma pesquisa ampla acerca deste assunto e faz várias citações e várias observações concernente a o termo efeminado, que no grego aí era malakos, tá bom? Ele era chamado de malakos e faz um exame muito grande acerca da palavra. Então né? Busque informações. Ela é doutora em História Social pela Universidade Federal de Fluminense. Aí que está o e-mail dela neste sentido, tá bom? Depois queremos olhar o seguinte. Por exemplo, aqui está uma obra acadêmica também. Está analisando o termo uma crítica em relação a que as pessoas entendem que o termo malakós pode se referir ao homossexualismo. Ele vai provar que pode sim. E outra coisa, ele vai provar que é uma prática natural naquela época. Já era, não era muito de se esperar, muito de se espantar dentro da cultura grega. Isso aqui é dentro da cultura grega, tá bom? E ele vai dizer bem o seguinte. Alguns talvez dissessem, mas isso é porque Aristófanes era um comediante. Na filosofia era diferente. Voltemos então a Platão. Agora ele vai mostrar que o termo malakós, de fato, pode ser traduzido como efeminado, tá bom? Voltemos a Platão, que ainda é mais incisivo. No livro 3 de A República, quando enumera as características necessárias aos guardiões, é aquele livro que eu acabei de mostrar para vocês, aquela obra acadêmica, que deveriam ser os protetores do Estado e formados na filosofia. Está escrito: a embriaguez, a indolência ou efeminação e a ociosidade são também sumamente inadequadas aos nossos guardiões. Platão, a República 3, 398. Aí ele vai tecer muitas questões sobre isso, como é tido, como é explicado esse termo efeminação. E aqui o artigo dele, a obra acadêmica que ele observa, é o seguinte: no tempo dos gregos, era normal? No tempo dos gregos era normal? Nas confissões da carne, ao uso dos prazeres. Então, João Kogawa, esse cara, olha só, professor do Departamento de Letras do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de São Paulo. Então, muito importante, esse pequeno artigo que ele enumera, fala da palavra malakós. Você deve fazer um uso desse tipo, né, de obra, para saber que o termo malakós pode sim se referir a uma questão de o homossexual passivo, ou pessoas que praticam isso. Não estou dizendo que o termo, em outros contextos de Paulo ou dos evangelhos, não possa ser traduzido por mole ou outra coisa. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que também o campo semântico de malakós deve ser traduzido como homossexual. Isso depende do seu contexto, tá bom? Voltamos aqui. Então,
para observarmos aqui, efeminados e sodomitas, de fato, arsenocoitai e malakoi podem ser traduzidos assim, e é a melhor forma de traduzir, segundo os especialistas que acabamos de colocar aqui, tá bom? Observamos o seguinte, a questão que muitas vezes podemos trabalhar, por exemplo, a palavra homossexual. Homossexual é uma palavra técnica, gente. Homossexual, você não vai encontrar nas escrituras gregas a palavra homossexual, que não vai existir. Na verdade, a palavra homossexual, segundo aqui algumas observações que fiz, né, em pesquisa, diz que Carl Maria, eu acho que é esse que é o nome, como é que se pronuncia, tem algumas formas também de pronunciar, Carole Maria Kerbeni, Kertbeni, alguma coisa assim. Ele que foi o criador, provavelmente ele que foi o criador da palavra homossexual. Tá? Ó, diz que ele foi um jornalista, escritor e poeta e ativista dos direitos humanos. Austro-húngaro, conhecido por ter criado as palavras heterossexual e homossexual. Quando? Em 28 de fevereiro de 1824. Então, traduções anteriormente a isso, você pode ver que uma tradução ela pode divergir. Porque a palavra homossexual ela é mais moderna do que nós imaginamos, tá bom? Mas, para a tradução ela tem que ser bem clara para o seu povo, para qualquer época. E muitas vezes o tradutor ele escolhe uma tradução, uma palavra que cabe dentro do seu contexto. E é isso que nós temos vivendo e é isso que nós temos observando. Agora, vamos observar o seguinte. Por que o apóstolo Paulo usou, por exemplo, aqui, eu não vou nem frisar ainda em malakoi, eu vou frisar em arsenokoitai. Malakoi, até pessoas que trabalham com grego clássico traduziram como homossexual, ou melhor dizendo, efeminado, uma pessoa efeminada, dentro desse pressuposto. E no contexto do apóstolo Paulo, ele está listando vários tipos de pecado que se refere a uma depravação diante de Deus dentro desse pressuposto. Observe que malakoi e arsenokoitai está diante, por exemplo, aqui ele fala assim, eu oidati roti adikoi teu basileian kleronomessusin, ou seja, ou não sabeis que adikois, os injustos não, kleronomessusin, não herdarão o reino basileian de Deus. Então, não se preocupe, gente, muitas vezes aqui é diferente do texto em português, mas é exatamente isso, tá bom? Exatamente isso, beleza? A tradução está correta. Me planaste, ou seja, não vos enganeis. Ute pornoi, nem, aquele que traduziu, nem os impuros. Impuros envolve tudo aquilo que está envolvendo o termo pornos, ou seja, tudo que envolve o termo pornografia. Tá? Tudo. Está incluso aqui em pornoi, ele colocou impuros. Ute eidololatrai, ou seja, até os idólatras. Ute moiroi, os adúlteros. Uter, ou seja, nem os adúlteros. Ute malakoi, agora vem, nem os efeminados, perfeito, e nem os arsenokoitai, os sodomitas, o homossexual, o pederasta, acho que é pederastra, podemos traduzir assim, nesse sentido. Então, isso está diante de evidência. Observamos o seguinte, mesmo que o termo foi criado recentemente, o termo homossexual, mas é basicamente isso que o texto está enfatizando, tá bom? Podemos pensar assim, o apóstolo Paulo usou o termo, por exemplo, o termo arsenokoitai que está aqui, arsenokoitai. Observamos, arsen quer dizer homem, tá? É uma palavra, arsenokoitai, uma palavra composta, neste sentido. E provavelmente o apóstolo Paulo estava com algum texto do Antigo Testamento na cabeça. Tá? Eu tenho aqui traduções de maiores especialistas nesse sentido.
Levíticos, capítulo 18, versículo 22, é uma das primeiras referências que nós temos na Bíblia Sagrada concernente à prática homossexual. Kaimetá arsenos, ó. Kaimetá arsenos. Koimetete, ou seja, koiten, gunaikos, bidelig mangar estin, ou seja, a tradução da SP, não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Gunaikos, na verdade, gunaikos, como se fosse gunaikos, ou seja, mulher. Delig mangar estin, pois é abominação. É abominação quem? Ao Senhor. Arseno, homem, não te deitarás. Koimetefe, koiten gunaikos, ou seja, como se fosse mulher. Isso é uma tradução que cabe aqui tratar desse pressuposto aqui, ou de tradução que nós estamos observando. Tá bom? O segundo texto é Levíticos 23. Observe que aqui o termo arsenos quer dizer homem. Arsenos quer dizer homem. Koiten, coito, cama. Tá? Se formos pegar aqui, é cama. Homem na cama, homem de cama. Gonaikos, como se fosse mulher. Koimetete. Depois nós temos Levíticos 20:13. Kaihoan koimete, meta arsenos, koiten. Observe aqui, ó. Aqui, ó, arsenokoiten, arsenokoitai, que o apóstolo Paulo pode estar se referindo, esses textos que estão aqui, tá bom? Arsenos koiten, gunaikos, deligmas poiesan, anfoteroi, tanatuntosan enhoi eisin. Ou seja, todo aquele que se deita com um homem, com outro homem, como uma mulher, tem ambos cometido uma abominação, que morram, pois são culpados. Na lei, meu amigo, era apedrejamento, de fato, de verdade. É uma lei lá em Israel que existia, né, dentro do Antigo Testamento. Era a abominação ao Senhor, então existia uma penalidade lá. Tá bom? Isso aqui é o texto bíblico dentro desse pressuposto. Mas estamos observando como o apóstolo Paulo usou o termo dentro desse pressuposto. Lá na época do apóstolo Paulo já não existia esse tipo de apedrejamento nesse sentido, mas a prática existia dentro dos gregos nesse sentido, não era tão aceito entre os romanos, mas assim, de uma certa forma, tá bom? Mas o termo arsenokoitai vem exatamente dessas palavras. Arseno, koiten, arsenoi, koiten. Nesse sentido, arsenokoitai é uma junção, duas palavras que provavelmente o apóstolo Paulo está levando em consideração o Antigo Testamento, tá? Uniu esses termos e aplicou, porque na época do apóstolo Paulo, o grego já estava bastante evoluído. Alguns especialistas dizem que tanto Philon quanto Philon e outros judeus já trabalharam com essa ideia de arsenokoitai, ou melhor dizendo, de malakos, trazendo algumas ideias de o homem mais efeminado, que tem 3 jeitos, além de mole e outras coisas mais. Observamos o seguinte, o termo arsenokoitai, que também devemos observar diante desses pressupostos. Esse termo arsenokoitai, de fato, observamos o seguinte, nos oráculos sibilinos, no capítulo 2, versículo 73, eu tenho 2 traduções para esse termo, oráculo sibilino, você pode fazer uma pesquisa, e dentro desse pressuposto, olha só a palavra arsenokoitai aqui. Aqui, na verdade, é um verbo, arsenokoiten, mesikofanten, metefoneuen, ou seja, não se engane, não se entregue à concupiscência vil. Foi traduzido na OPE
como a concupiscência vil. Esse tipo de concupiscência vil é de fato abrangido o termo arsenokoitai, ou arsenokoitel, como é um verbo, é arsenokoitel. Arsenokoites é um substantivo. Arsenokoitel é um verbo, ou seja, o homem que pratica relação sexual com outro homem é uma concupiscência vil, tá? Dentro desse pressuposto. Agora, uma especialista, né, trabalhou o seguinte: Gerald Ralph Martins traduziu, na verdade, Gerald Hawthorne, alguma coisa assim, traduziu, né, traduziu o termo, por exemplo, do oráculo sibilino, né, nesse sentido. Geraldo e Ralph traduziram o termo arsenokoitel dentro do oráculo sibilino por o homossexualismo. Tá? Quem traduziu para a língua portuguesa foi Bárbara, tá? Doutora Bárbara fez a tradução da sua obra acadêmica. Então, diante desse pressuposto, observamos também que a palavra arsenokoitel foi traduzido como prática homossexual. Podemos traduzir dentro desse pressuposto. Não somente isso, podemos olhar também Policarpo. Policarpo, aos Filipenses, capítulo 5, versículo 3, provavelmente fez pegou alguma parte dos escritos do apóstolo Paulo. Observe que a Policarpo está bem próximo de Paulo também, nesse sentido, dentro do primeiro século. E Policarpo usa o termo malakoi e o termo arsenokoitai exatamente igual ao apóstolo Paulo. Tá? E aqui tem a tradução da APE, nesse sentido, indica effeminate, e homens abusadores de si mesmo, aqui tem uma tradução, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmo com a humanidade. Essa é uma tradução bem antiga. Abusadores de si mesmo com a humanidade se refere àqueles homossexuais pederastas, o que é contrário à sua própria natureza, o que pratica a homossexualidade. Tá bom? Então, basicamente, aqui está o texto da APE, em inglês, que traduziu diretamente o termo malakoi por effeminate. Tá aqui, ó. E o termo arsenokoitai por homens que abusam a si mesmo em relação à sua natureza. Vamos dizer o seguinte, dessa forma, né? Então, Policarpo já usa esse termo, já usa estes dois termos com conotação de fato em relação a os jovens que poderia ter uma prática homossexual ou poderia, no mínimo, estar orientando os jovens a não cometerem esse pecado de natureza homossexual. Porque, com certeza, na época de Policarpo existia aos montões. E isto é pecado diante de Deus. Mas observamos também um outro termo, por exemplo, Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, uma das suas obras acerca dos evangelhos, ele vai tratar acerca do termo arsenokoitai, tá? Dentro do pressuposto, de forma interessante. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para que outros possam entender que esse termo, de fato, pode ser traduzido, assim como malakos, traduzido como homossexual passivo, ou como o efeminado, e arsenokoitai como homossexual ativo ou um sodomita, que foi traduzido como sodomita. Aqui, ó, arsenokoites. Nos escritos de Eusébio de Cesareia, foi traduzido por sodomia. Sodomia. E o texto, aferido aqui pela doutora Lee M. Kidson, diz o seguinte: desde o rio Eufrates, ele está traduzindo a obra, por exemplo, de Eusébio de Cesareia, tá, gente? Desde o rio Eufrates até o oceano em direção ao Oriente, aquele que é insultado como assassino. É interessante, gente, que esses termos, arsenokoitai e malakoi, né, nos textos, nas obras que nós estamos referindo, está sempre do lado de coisas que são erradas.
sempre do lado de coisas que são erradas. É muito interessante isso. Então, para que nós venhamos entender o termo, você precisa entender o seu contexto também, onde ele aparece. Então, na obra de Eusébio de Cesareia, tá bem próximo aí do primeiro século, nesse sentido, né, em relação a nós. A doutora traduziu assim: desde o rio Eufrates até o oceano em direção ao ocidente, aquele que é insultado como assassino ou ladrão, insultado, tá? Assassino ou ladrão, não fica indignado, mas aquele que é insultado por sodomia, arsenocoites, vinga-se até a morte. Vinga-se até a morte. Então, tudo isso também deve ser levado em consideração nesse sentido. Tá? A doutora fez esse tipo de tradução. Agora, observamos as traduções que existem acerca do termo. Eu peguei algumas traduções antigas, por exemplo, essa de 1833, bem antiga. Olha como o termo que ele vai trabalhar é interessante. Observamos que aqui em cima eu frisei o seguinte, que o termo homossexual foi criado em 1824 e heterossexual em 1824, mas essa tradução aqui, ela é de 1833, bem próximo aí, tá? Bem próximo. Mesmo assim, é uma palavra pouco usada naquela época, ou estava começando a ser usada. Observamos que a WEB traduziu 1 Coríntios 6,9 como nor effeminati. Aí, nor abuser of themselves, alguma coisa aí, white marking, alguma coisa aí, não sei ler grego, tá? Ler inglês. Meu inglês é péssimo. Meu filho que é um especialista, né? Mas ele não tá aqui. Mas vamos lá. Mas a tradução seria nem efeminados, uma tradução mais gogômetro, tá bom? Nem efeminados, nem abusadores de si mesmo com a humanidade. É a mesma tradução que nós temos aqui quando os especialistas vão traduzir Policarpo aos Filipenses. Mesma tradução, ó. Mesma tradução. Tá bom? Então, gente, observamos aqui que já em 1833 a traduziram nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmo com a humanidade, ou seja, contrário à sua própria natureza. Tá? É um tipo de tradução. Observe que aqui é praticamente uma paráfrase nesse sentido. Tá? Depois nós temos uma tradução de 1595, bem mais antiga, tá? Que traduziu o seguinte, bem mais antiga mesmo, tá? A tradução dos bispos traduziu: nem os fracos, olha quando colocou a palavra malacós, fracos, nem abusadores de si mesmo com a humanidade. Aí você vai ver, praticamente, estudar um pouco da tradução dos padres, 1 Coríntios 6,9, esse nem os fracos, na verdade, é uma referência àqueles que, de fato, tiveram tiveram uma relação, né? A ideia, uma relação que estava também conotando homossexualidade. Fraco aqui, ou moles, como ele escreve, né? Moles que tem finos nesse sentido. Então essa tradução colocou nem os fracos, nem os abusadores de si mesmo com a humanidade. Por mais que observamos que Malacós, vamos supor, que é uma tradução bem antiga, e seus tradutores também já morreram, houvesse traduzido, por exemplo, nem os fracos, beleza. Aqui não conota homossexual, beleza, tudo bem. Nem os abusadores de si mesmo com a humanidade. Agora, nessa tradução, que é uma paráfrase, nem os abusadores de si mesmo com a humanidade, aí não, gente. Aí não. Os abusadores de si mesmo com a humanidade. Que referência é essa que eles escrevem? Que referência é essa que está na cabeça dele? De fato, a prática homossexual. Tá bom? Essas são as traduções bem antigas. E observamos o seguinte, várias outras traduções. Vamos observar. Berean Literal Bible traduziu assim, ó, nem os efeminados, nem os homossexuais. Nova Versão Internacional traduziu o termo, agora diretamente do grego. Também, nem os homens que fazem sexo com homens. Traduziu dessa forma, ela fez uma junção. Nova Tradução Viva. Nem os prostitutos ou praticam a homossexualidade.
Bem, fez uma junção de arsenocoitai e malakoi, junto essa tradução aqui, tá? Depois, versão padrão em inglês. Nem os homens que praticam a homossexualidade. Também usou os dois termos, tá? Os dois termos, não somente um termo. Essa primeira aqui e a segunda, ok? Bíblia de Estudo Bereana. Nem os homens que se submetem ou praticam os atos homossexuais. Da mesma forma, usou os dois termos. Isso aqui toda a tradução em inglês, tá? Essas traduções. New American Standard Bible diz assim: nem os efeminados, nem homossexuais herdarão o reino de Deus. Bíblia King James, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmo com a humanidade. Mesma tradução literal, ou tradução mais parafraseada em relação aos outros. Da mesma forma. Traduziu a Senocoitai e Malakós, efeminados. Roman Christian Standard Bible. Nem adúlteros ou qualquer pessoa que pratique a homossexualidade também. Versão padrão internacional. Prostituto e também homossexuais. Já mudou um pouquinho. Prostituto, aquele que se prostitui. Na verdade, prostituição envolve muitas coisas, né? Inclusive homossexualismo também. Tá? Net Bible. Parceiros homossexuais passivos e homossexuais praticantes. Interessante a Net Bible. Bíblia América em inglês simples. Nem molestadores sexuais, que são molestadores, nem homens que se deitam com homens. Observe, os dois termos eles estão sendo tratados, tá? Junto. Bíblia do Jubileu número 2000, na verdade. Nem efeminados e nem homossexuais. Depois, a outra tradução que é a Bíblia King James 2000, não, nem efeminados, nem efeminados, nem abusadores de si mesmo com a humanidade. Perfeitamente. 2000, Bíblia King James aqui agora. Observamos também American King James Version, nem efeminados, nem abusadores de si mesmo com a humanidade. Perfeitamente. Abusadores de si mesmo com a humanidade, gente, são os homossexuais. Tá falando da prática homossexual aqui, tá bom? Versão padrão americana, nem efeminados, nem abusadores de si mesmo com homens. Tradução de Bíblia de Darby, né? Nem aqueles que fazem mulheres, se fazem mulheres. Olha aqui, ó, já mudou um pouquinho também. Mas aqueles que se fazem mulheres, toda uma conotação homossexual, tá, gente? Nem que abusam de homens. Abusam de homens dentro da conotação homossexual, tá? Essas são as traduções que estão sendo abarcadas aqui. Nem efeminados, nem abusadores de si mesmo com os homens. Nem efeminados, nem abusadores de si mesmo com a humanidade. Com a humanidade prática homossexual. Que a pessoa fala, quando fala assim, nem abusadores de si mesmo com a humanidade, mas o termo na cabeça é os pederastas, tá? Os sodomitas, o homossexual ativo, né? Pensa que é arsenocoiter, o homem da cama, o homem de cama, tá? Que é traduzido como homossexual ativo. Também pode ser visto aqui. Bíblia inglês mundial, nem os prostitutos, nem os homossexuais. Tradução literal de Jung, nem os efeminados, nem os sodomitas. E aqui terminamos. Poderia pegar mais traduções, mas essas são as possíveis traduções que abarcam, né, o termo malakos, o termo arsenocoites, diante de diversas situações que observamos. O que nós observamos aqui também, gente? Toda essa pesquisa que foi feita tem muito mais, tá? O termo malakos pode ser traduzido como homossexual, tá? Ou melhor dizendo, como efeminado, literalmente, malakos, quer dizer o homem mole, o que tem trejeito, o macio, aquele que tem características de como se fosse uma mulher, tá? Não necessariamente homens que não era masculino no sentido musculoso, mas aquelas pessoas que eram delicadas, era considerado também malakos, dentro desse pressuposto. Todavia, o termo também pode ser aplicado ao homossexual. Ou seja, por que malakos? Entendendo como é homossexual passivo.
porque ele permitia ser penetrado. Por isso que é malakos, no termo mais prático da relação entre homem e homem. Por isso que ele é considerado homossexual passivo, tá bom? Homossexual passivo. E o arsenokoites, que é o homem da cama, o homem que pratica relação sexual com outro homem, como se fosse mulher, ele, nesse sentido, ele era tipo o ativo e não o passivo nesse pressuposto. Todavia, dentro dessas possibilidades que traduzimos, em relação de Eusébio, Oráculo Sibilino e outros textos, observando que o apóstolo Paulo utiliza um dos termos, que é o arsenokoitai, provavelmente baseado por causa de Levíticos, que Levítico é uma descrição direta das escrituras sagradas judaicas concernente à prática homossexual. Provavelmente o apóstolo Paulo tem em mente arsenokoites de Levíticos capítulo 18 e Levíticos capítulo 20. Então tudo isso devemos levar em consideração. O apóstolo Paulo coloca de listas, do lado das listas de pecados, quem pratica isso, que não herdarão o reino de Deus. Portanto, contudo, diante das obras acadêmicas que foram ressaltadas, que outras que eu deixei de fora, obras interlineares também, o termo efeminado e o termo homossexual pode ser tratado entre malakos e arsenokoitai. Arsenokoitai e malakos. Quem usou esse termo? Policarpo. Policarpo usou tanto malakos quanto arsenokoites para se referir a essa prática homossexual. Por isso que tem traduções que pegam as duas, né? Homossexual. Outras colocam efeminado e abusadores de si mesmo com a humanidade. Esse abusador de si mesmo com a humanidade, provavelmente o tradutor tem em mente acerca do pederasta, acerca do homossexual ativo diante desse pressuposto. Outra coisa também, vale ressaltar que a pesquisa ela foi bem ampla, que a prática homossexual ela é muito antiga, tá bom? E quando chega no mundo judaico, o termo malakos, ali nas cercanias do evangelho, não pode ser traduzido por homossexual passivo. Por quê? Porque o contexto sintático e o contexto histórico não permite isso, tá bom? Ali, o termo, por causa da sentença em Levíticos, Israel não tinha alguém que, por exemplo, praticava o ato da homossexualidade. Em Israel não, porque se tivesse, ou seja, no mundo bíblico do Novo Testamento ali, em Israel, circunferenciado Israel, ali o bicho pegava. Por isso que o contexto não pode ser traduzido por homossexual. Homossexual passivo. Agora, fora dali, o apóstolo Paulo está no mundo grego, aí sim. Dentro do mundo grego, essa expressão malakos pode se referir ao homossexual passivo. Arsenokoitai, sem sombra de dúvida, se refere a homem que se deita com homem como se fosse mulher, conforme Levíticos capítulo 18, Levíticos capítulo 20 também. Tá bom? Um grande abraço, muito cuidado com pessoas que usam de artifício para dizer que sabe alguma coisa, mas na verdade não sabe. Só uma pequena pesquisa eu fiz. Tem muita coisa que eu posso falar, eu poderia falar, mas para não ficar tão grande esse vídeo, nesse sentido, porque foi a pedido do nosso amado querido irmão Torales, tá? Torales, nesse sentido. Ele é um adventista, mas nesse caso aí nós estamos unidos concernente a pessoas que querem usar as suas objeções para tentar deturpar o texto das Sagradas Escrituras. Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.